Imagina você instalando o interruptor inteligente e quando você vai energizar o disjuntor, né, para ver se está funcionando, tudo cai, nada funciona. Cara, pode acontecer, considerando que a instalação estava correta. Isso provavelmente foi o IDR atuando. Henrique, o que é o IDR? O nome dele é interruptor diferencial residual, ou seja, qualquer corrente de fuga, ele vai atuar e vai desligar. Se você abrir o seu quadro e não tiver um carinha desse, com automação você não vai ter problema em relação a isso. Com a parte de segurança já é outros 500, é sempre bom ter pelo menos um. Se ele estiver lá, porém estiver contemplando todos os disjuntores, tanto de iluminação quanto de tomada, né, não vai ter problema também, como é aqui no apartamento que eu moro alugado, saindo para o IDR, alimenta todos os disjuntores. Agora, se na hora que você instala um interruptor inteligente usando a fase da iluminação, que já é comum de estar ali, e pegando o neutro da tomada, quando o circuito de tomada tem o IDR e o circuito de iluminação não tem o IDR, vai dar esse tipo de problema. Porque pro IDR é como se estivesse acontecendo uma fuga, né? Iniciando um momento de fuga, ele já atua. Só que na verdade só está energizando o interruptor inteligente. Se você não entendeu nada do que eu disse, vá na seguinte instrução. Sempre pegue fase e neutro da iluminação para conectar interruptores inteligentes. Ah, Henrique, onde eu consigo o neutro da iluminação? Diretamente na lâmpada, beleza? Então se atente. Olha essa situação. Você acabou de comprar todos os interruptores inteligentes para sua casa, só que quando vai instalar e configurar, somente alguns estão funcionando e você não sabe o porquê. E olha, eu recebi esse relato no Instagram e foi meio triste perceber porque o cara gastou uma grana a mais, né? Não vou lembrar o nome dele agora, mas ele simplesmente comprou vários interruptores inteligentes Wi-Fi no AliExpress e para poder se comunicar da rede com esses interruptores, ele foi lá e comprou um hub Zigbee. Eu nem lembro se foi um ou foi dois. E ele tinha uma casa grande, então o Wi-Fi básico somente pegava alguns interruptores e os que estavam mais longe o Wi-Fi não conseguia pegar. Ele tinha comprado no AliExpress, já passado um tempo, não tinha troca, enfim. O que é possível de fazer nesses casos? Estruturar melhor a rede Wi-Fi, né? Pegar outros roteadores e colocar por ali para estender o sinal e a cobertura da rede Wi-Fi de 2.4 GHz, que é onde ficam os dispositivos inteligentes. Além também de dar um upgrade, porque se você vai colocar tudo Wi-Fi, o roteador básico tende a não aguentar, então tem que melhorar um pouquinho a infraestrutura. Sei lá, o roteador básico da operadora deve aguentar uns 20, 25 no máximo conectados a ele. Aparelhos ao mesmo tempo conectados a ele. Celular, computador e dispositivos inteligentes Wi-Fi. E teve um outro grande problema, pelo menos é o que eu acho, tá? É a minha opinião. Ele colocou todos os interruptores inteligentes Wi-Fi sem o neutro obrigatório. Só que eu tenho percebido vários probleminhas nesse tipo de interruptor inteligente. Imagina você instalar 20 interruptores inteligentes na sua casa e todos eles param de funcionar depois de 2 anos, 1 ano e meio. Olha o preju de compra, de instalação, de retrabalho para poder fazer as coisas. Esse é meu medo de instalar todos os interruptores inteligentes sem neutro. Eu tive um da Smart que não precisava de capacitor e nem de neutro, né? Obrigatório. Eu instalei ele. Cara, em menos de 1 ano e meio, 2 anos, ele parou de funcionar, ele travou, não funcionava mais. E cara, eu já testei trocentos equipamentos da Smart, ótima qualidade, gosto muito deles, mas muito mesmo, mas infelizmente deu problema. E além disso, algumas pessoas vieram falar comigo no Instagram, no direct, né? Falando, Henrique, minha luz está piscando e eu não sei o motivo. Henrique, minha luz está ligando, desligando do nada. Eu coloquei interruptor inteligente e eu não sei o motivo. Tá dando uns estalos, tá meio esquisito o negócio. Coloquei um trilho de luz e tem uma luz que funciona, uma luz que não funciona e fica desligando, ligando. Todos eles eram interruptores inteligentes sem um neutro, dando problema. Claro, também tem ligação do capacitor, tem uma série de coisas que também podem prejudicar isso, como a qualidade de equipamento e assim por diante. Porém, eu, Henrique, hoje eu não recomendo mais para os clientes de consultoria utilizar interruptor inteligente sem neutro. Ah, comprar um para testar? Beleza, mas se for colocar 40 desses, 30 desses, não recomendo. Se você tem um desses e está funcionando bem, beleza, cara, espero muito que não dê problema na sua casa. Mas hoje eu prefiro já indicar de antemão utilizar um neutro obrigatório para evitar qualquer tipo de problema no futuro ou queima do aparelho. Até porque se você já vai abrir o bocal, tirar as conexões para colocar o capacitor, cara, para você passar o cabo neutro é um trabalho um pouco a mais, sabe? É um pouco mais difícil, só isso. Mas você já fez metade da parada, que é abrir, é só passar o cabo. Depois fazer as conexões. Claro que toda casa é um caso, porém, pensa um pouquinho nisso. Outra coisa importante também, interruptores inteligentes sem um neutro, com certeza não vão repetir o sinal Zigbee na sua residência, caso você queira estruturar uma malha Zigbee na sua residência. E, por exemplo, lembra que eu falei da qualidade? Eu já comprei um módulo de R$30 que eu liguei o ventilador na saída dele e de madrugada ele começou a ligar e desligar o ventilador do nada. Ah, Henrique, isso não é módulo de emparelhamento? Não tá se confundindo? Cara, o módulo de emparelhamento não desliga e liga a saída. Qualquer coisa que eu tentasse fazer, não mudava. Ele ficava ligando e desligando, ligando e desligando, ligando e desligando.
Olha o perigo disso. E joguei fora. Então toma cuidado com esses interruptores inteligentes muito baratinhos ou que você não consegue ter uma noção se funciona bem ou não. E lembrando, se dois interruptores estão ligando a mesma lâmpada, a famosa conexão em paralelo, você vai ter de passar fase neutra nas duas caixinhas para conectar os interruptores inteligentes, tá? Porque o interruptor inteligente não suporta o paralelo físico, só suporta fazer o paralelo virtual. Para suportar o paralelo físico, você tem que colocar um módulo inteligente. Mesmo assim, o módulo precisa ser alimentado com fase e neutro. Se você pega seu celular e percebe que alguns dispositivos estão offline, né? O comando de voz demorando para acontecer, o paralelo virtual tem hora que vai, tem hora que não vai, ou coisas similares, isso pode acontecer tanto na rede Wi-Fi quanto na malha Zigbee. Que nem eu falei, roteadores Wi-Fi básicos não suportam muitos dispositivos conectados nele ao mesmo tempo. Então vamos pegar aquele roteador antigaço de 100 MB que a gente tinha uma época bem atrás. Ele não suportava 15 dispositivos conectados ao mesmo tempo nele, então celular, computador, notebook e dispositivos inteligentes. Hoje deu uma melhorada, mas mesmo assim 20, 25 no máximo, né? Então se você coloca muitos e muitos dispositivos na casa conectados em um único ponto, vai dar problema em relação a isso. O roteador não vai suportar, vai ficar offline no dispositivo, vai dar problema, estabilidade na conexão. E também temos o problema de alcance, que nem daquele cara que eu citei. Se a rede 2.4 GHz não tá chegando no dispositivo inteligente, cara, você não vai conseguir configurar ou não vai conseguir se comunicar, ou ele vai ficar offline. Então estruturar uma rede Wi-Fi de qualidade com bom alcance na sua casa é de extrema importância, não só para a qualidade da sua vida, mas também para automação. Pô, você comprar uma TV 4K no quarto, não pegar internet para TV, tem que adianta, né? E é sempre bom criar uma rede Wi-Fi de 2.4 GHz separada para automação. Em alguns dispositivos como o Deco X50 ou Deco M5, na versão 3 de firmware, eles têm uma função chamada rede IoT, que faz exatamente isso. É só você habilitar no aplicativo e vai criar uma rede somente para automação e você adiciona os dispositivos lá. Quando não tem isso, você pode criar rede de convidado e deixar as automações só naquela rede. Isso evita com que dê problemas de configuração dos dispositivos Wi-Fi. E temos o Zigbee também, que pode acontecer o mesmo tipo de problema. Em vídeos recentes eu disse que montar uma malha Zigbee pode ser bem desafiadora quando a casa é grande, tá? Mais que 120 metros quadrados ou casas retangulares, o negócio começa a ficar um pouco mais complicado. E quando a gente não tem uma malha Zigbee bem estruturada, pode sim aparecer offline, comando de voz pode ficar lento, paralelo virtual pode funcionar ou pode não funcionar. Então o que é legal de fazer? Centralize o hub Zigbee no meio da sua residência para poder melhorar, né, a estruturação da malha Zigbee. Imagina uma esfera chegando aqui dentro da sua casa, num raio que pode ir de 10 metros até 20 metros, dependendo do hub Zigbee que você escolher. Mas lembre-se que cada obstáculo, esse alcance diminui, então parede, geladeira, esse tipo de coisa. Se você quiser ter noção de como está a malha Zigbee, você pode acessar o hub, ver qual dispositivo que você está com dificuldade, apertar nos 3 pontinhos e botar lá verificar sinal Zigbee, e vai te falar o caminho que está percorrendo para chegar até aquele interruptor inteligente, ou aquele dispositivo, e qual que é a qualidade do sinal. Eu recomendo você ver alguns vídeos aqui do canal falando um pouco mais sobre como melhorar a sua rede Zigbee, como por exemplo utilizar um USB repetidor de sinal, que tem um alcance melhor e uma repetição melhor, pelo que eu tenho percebido, do que os interruptores ou módulos inteligentes que ficam na caixinha, ou escolher o hub Zigbee X5, que a gente também fez vídeo aqui no canal, ou das M-Smart versão com antena externa, né? São coisas a se pensar. E se possível, sempre use o hub Zigbee com cabo Ethernet conectado, né? E na minha experiência, cada dispositivo inteligente que a gente encontra tem uma antena receptora, que recebe o sinal, e uma antena transmissora que envia o sinal e faz a rede mesh Zigbee. Pode ser que a antena receptora seja boa, seja ruim, pode ser que a antena que transmita seja boa, seja ruim, tá? Varia de equipamento para equipamento, infelizmente. Lá na minha sogra tem um pilar de concreto, né, de alvenaria, e tem uma distância de 1,5 m entre um interruptor inteligente e outro, e o sinal fica ruim. Em um dos meus clientes eu percebi que a repetição sonal de um módulo inteligente não estava passando de 3, 4 metros, isso sem obstáculo. Então hoje eu e Henrique prefiro exagerar pelo hub Zigbee do que depender muito da repetição de sinal. Agora isso aqui eu já recebi alguns relatos e é bem importante. Vamos imaginar que você compra um sensor de presença, que você viu a carcaça dele num vídeo meu, você estava procurando no AliExpress e bateu o olho e falou, nossa, aqui tá muito mais barato, foi lá e comprou. E você percebe que aquele sensor não tem as mesmas funções que eu mostro no vídeo, por mais que a carcaça seja igual. Isso acontece muito, tá? Exemplos clássicos de funções que podem ter ou não ter. Definir como é que o dispositivo volta após a queda de energia, ver se ele tem paralelo virtual ou não, ver se é compatível com a LXA realmente ou não. Modo não perturbe nas lâmpadas inteligentes ou fitas LED. E principalmente em sensores, tem uma coisa bem importante que é chamado estado de presença, né? Quando alguém passa por ali. Tem um segundo estado que é tem ninguém por ali. Tem alguns sensores que nem tem esse segundo. Então não teria como detectar se não tivesse ninguém por ali. Eu acho isso bizarro. E tem os outros dois que realmente somente alguns sensores têm, outros não têm. Que é se alguém está por ali por tanto tempo ou se ninguém está por ali por tanto tempo. Porque isso ajuda a gente a criar automações eficientes para
ligar a luz e desligar a luz. Isso são funções importantes. E inclusive essa pessoa falou que não tinha essa função no sensor que ele comprou. Outra coisa que super acontece: comprei, mas não consigo conectar na LXA. Tirando o fato de configuração, né, de skill, essas coisas, tem coisas que você compra achando que é compatível, mas não é compatível. Infelizmente isso rola, tá? E tem coisas como, por exemplo, esse sensorzinho aqui, ó, ele fala que é compatível com a LXA e ele realmente aparece na lista de dispositivos, mas eu não consigo fazer nada com ele. Não consigo criar gatilho com ele, de sensor de temperatura nem de umidade, não consigo fazer nenhuma ação com ele. Então, o que ele é compatível? Então tem esses dois poréns, tem que tomar cuidado. Se você tá vendo um anúncio ou qualquer coisa do tipo, repara bem nas imagens, repara bem na descrição do produto, tá? E se você quiser ter certeza, pergunta pro vendedor. Outra coisa bizarra, um cliente meu comprou uma válvula inteligente que eu tinha mostrado para ele numa videochamada, né? Ele viu no AliExpress e comprou. O modelo que eu tava mostrando era um Zigbee. Só que na verdade a válvula que ele comprou era Bluetooth e não Zigbee que eu tinha mostrado no AliExpress. Só que era muito parecido uma com a outra. Realmente a distinção era só do texto e na descrição do produto. O que acontece? Aquela válvula só se conectava no celular dele, porque era Bluetooth, né? Ou ele somente conseguia controlar ela comprando um hub Bluetooth. Ah, Henrique, o hub Zigbee que a gente compra também não tem Bluetooth? Pois é, mas eu acho que o hub Zigbee só tem Bluetooth para facilitar a adição de dispositivos inteligentes na hora de configurar. Não sei se você já configurou alguma coisa que você abriu o aplicativo, puf, apareceu lá, adicionar. É por conta do Bluetooth. Desde que você esteja com o Bluetooth ligado, o GPS ligado, pode ser que o dispositivo inteligente tenha isso e facilite sua vida. Só que com ele não funcionou. Ele realmente teve que comprar um hub Bluetooth da Mois para poder comunicar com a válvula e fazer as automações que ele queria. E a mesma coisa aconteceu com uma pessoa que veio falar comigo e comprou uma lâmpada inteligente, mas não era compatível com a LXA. E na verdade a lâmpada que ele comprou era Bluetooth também, não era Wi-Fi. Então ele só conseguia dar os comandos pelo aplicativo e se o celular estivesse perto. Além também de não ser compatível com a LXA. Por conta disso, ele teria que comprar um hub Bluetooth também. Então toma cuidado com isso. E, cara, é óbvio que tem outras trocentas dicas de deixar a casa inteligente. Quanto mais tempo passa, eu percebo que são os pequenos detalhes que fazem diferença para não ter problema na hora de deixar sua casa inteligente. Mas eu vou tentar organizar tudo aqui e fazer vários vídeos para poder te ajudar nesse caminho. Agora, qual o sistema melhor para escolher? Wi-Fi ou Zigbee? Ou uma coisa que me perguntam muito na consultoria: o que é melhor para escolher, interruptor inteligente ou módulo inteligente? São dois vídeos muito bons que podem te ajudar nesse caminho. Se você é inscrito, te vejo no próximo vídeo. Valeu e até a próxima!